Trazer informações importantes sobre os bastidores do Atlético. E hoje vou trazer informações sobre a repercussão do incômodo de Gustavo Scarpa com a substituição no jogo do Palmeiras, como isso foi visto nos bastidores da Cidade do Galo e quem será o substituto de Bernard para a partida contra o Vasco, nesta quarta-feira, às 19h15, pela ida da semifinal da Copa do Brasil, já que Davidson, que foi escolhido para substituí-lo no jogo contra o Fluminense, está fora da Copa do Brasil por ter defendido o Cuiabá nesta competição. Quem será o escolhido para a vaga de Bernard? Rubens ou Igor Gomes? Eu vou contar detalhes nesse vídeo. Vamos lá. Primeiro sobre a substituição do Scarpa. Eu vou trazer primeiro o vídeo para vocês entenderem o que aconteceu. E aí vou narrando os fatos. As imagens são do GE. Olha aí o que aconteceu. No jogo contra o Palmeiras, Gustavo Scarpa foi substituído. Vou começar aqui de novo. Ele foi avisado que seria substituído. E aí, por volta de 14, 15 minutos, ele foi avisado que deixaria o gramado para a entrada do Guilherme Arana. E aí o Gustavo Scarpa estava caído ali na área do Atlético, vai se levantando e muito nervoso, com a chuteira na mão direita, tirando a faixa que ele usa na cabeça, ele vai deixando o gramado para a entrada do Guilherme Arana. E aí, ao sair, ele saiu muito indignado. Até comenta ali com o Guilherme Arana fica assustado com o que ele disse. O próprio Gustavo Scarpa diz, antes da saída, que não é possível que ele vai me tirar. É isso que diz o Gustavo Scarpa pela leitura labial. O jogador ficou muito incomodado com a substituição no jogo contra o Palmeiras no último sábado. O Atlético perdia por 1-0, o Atlético acaba empatando numa cobrança de falta do Hulk, depois perde por 2-1. E aí você percebe que o Gustavo Scarpa, muito incomodado, ele acaba atirando, depois dessa imagem aí, que é a imagem ao vivo, tem uma imagem recuperada mostrando como o Gustavo Scarpa chega ao banco de reservas. Ele atira ali a chuteira no banco, fica muito nervoso, muito irritado com a substituição, e aí o jogador não gostou de ser substituído na partida contra o Palmeiras. Como isso foi visto nos bastidores? O que aconteceu depois? Depois os jogadores foram para o vestiário e aí o Gustavo Scarpa pegou a janta dele e iria para o ônibus, diretamente para o ônibus. No entanto, ele foi chamado por pessoas, profissionais do Atlético, para voltar do ônibus para o vestiário. E aí no vestiário eles conversaram sobre o assunto, o Gustavo Scarpa explicou, ficou apenas indignado com a substituição e morreu ali. Morreu ali. Não teve absolutamente mais nada depois do ocorrido. A diretoria, a comissão técnica, o próprio jogador, todos eles colocam panos quentes na situação e entendem que é algo natural do jogo. Os atletas têm direito de se irritar com prováveis e possíveis substituições. E com Gustavo Scarpa não seria diferente. Ele ficou incomodado, mas absolutamente algo natural, algo corriqueiro e natural para quem não gosta de ser substituído. Gustavo Scarpa não é diferente de nenhum jogador. Por exemplo, o Hulk não gosta de ser substituído. O Scarpa também não. São jogadores com mentalidade parecida. Jogadores que gostam de jogar, que têm a mentalidade vencedora e que não gostam de ser substituídos. Então, foi apenas isso. Gustavo Scarpa ficou incomodado com a substituição, ele explanou isso ali na hora, e o próprio atleta entende que não devia ter feito, até pelas câmeras, pela situação, mas é algo absolutamente normal e de jogo, e é tratado desta forma nos bastidores do Atlético. Bom, em relação a Gustavo Scarpa, é isso. É algo absolutamente normal e de jogo. Gustavo Scarpa, inclusive, deve ser titular novamente na partida desta quarta-feira diante do Vasco, exceto que haja qualquer coisa com o atleta durante os treinamentos desta terça-feira. Mas, a priori, será titular novamente do Atlético. Então, nenhum problema, nenhum tipo de repercussão negativa. E quem está tentando criar o contrário, sinceramente, está tentando jogar contra o Atlético. Foi apenas uma situação natural de jogo. Assim como aconteceu recentemente uma discussão foi no jogo entre Atlético e Fluminense, lá no Rio de Janeiro, entre Gustavo Scarpa e Hulk. Algo absolutamente normal e natural do jogo. Discussões que acontecem de jogadores que estão preocupados e totalmente envolvidos com a situação da equipe, com o futuro da equipe. Então, essa situação do Gustavo Scarpa não teve qualquer tipo de repercussão negativa na Cidade do Galo. Quem será o substituto de Bernard na partida contra o Vasco? Eu, particularmente, gostaria que fosse o Rubens. Acho que nesta função, o Rubens jogou muito bem na temporada passada. Inclusive, eu lembro de que os torcedores, eu, inclusive, como jornalista, cobrei bastante o Luiz Felipe Scolari de colocar o Rubens como titular do Atlético naquela ocasião. Acho que a dobradinha Rubens e Guilherme Arana pelo lado esquerdo, ela tende a fluir muito bem. Então, eu, particularmente, escolheria o Rubens. Mas o mais provável é que Igor Gomes seja utilizado nesta função. Foi assim que o Atlético treinou na última segunda-feira, no dia de ontem, dia 30 de setembro. E é assim que o Atlético deve treinar hoje novamente, com com Igor Gomes no lugar de Bernard. Então, Igor Gomes é quem deve ganhar a vaga de Bernard. Bernard está se recuperando de uma lesão no joelho, uma lesão que deve tirá-lo dos gramados até o final dessa temporada. Talvez ele volte para as rodadas finais do Campeonato Brasileiro, mas ainda é uma incerteza, até porque ele faz um tratamento conservador a princípio, assim como o Rubens fez numa lesão semelhante no meio desse ano. Então, hoje, nesse momento, o mais provável é que Igor Gomes seja o escolhido para a função de Bernard. Ele já atuou no Atlético
no último sábado como titular na partida contra o Palmeiras. O técnico Gabriel Milito, embora não estivesse no banco de reservas, ele foi o responsável por montar a equipe. Ele já havia deixado um time mais misto, em vez de um time completamente reserva, para enfrentar o Verdão. E hoje, pensando nesta partida contra o Vasco, o mais provável é que Igor Gomes atue entre os titulares do Atlético. Então, o provável Atlético para essa partida, ele deve ter uma escalação da seguinte forma. Lembrando que o Otávio está de volta, hein? Deve ter uma escalação da seguinte forma: Everson no gol, Lianco pelo lado direito, a zaga com Batalha e Júnior Alonso e Arana pelo lado esquerdo. No meio campo, Otávio e Alan Franco. Ao lado deles, Gustavo Scarpa e Igor Gomes. E centralizados, Paulinho e Hulk. Então, este deve ser o Atlético para a partida contra o Vasco. Lembrando, o Daverson, que foi muito bem na partida contra o Fluminense, substituindo o Bernard, ele não pôde ser inscrito na Copa do Brasil, porque já disputou a competição pelo Cuiabá na atual temporada. Sobre o vandalismo na Arena MRV. Na última sexta-feira, uma empresa que faz o seguro da Arena MRV, ela vistoriou o estádio e detectou o que era necessário corrigir para os próximos jogos. O Atlético já recebe o Vasco nesta quarta-feira, dia 2 de outubro, pela partida de ida da semifinal da Copa do Brasil. E aí terá, obviamente, torcida visitante. E essa seguradora já corrige e já conserta os problemas detectados após a partida contra o Fluminense. O Atlético ainda não estimou qual o prejuízo que terá com todos os problemas detectados após o jogo e o vandalismo de parte dos torcedores do Fluminense que vieram até a Arena MRV na quarta-feira passada para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores da América. Embora não tenha estimado o prejuízo total, o Atlético já faz todo o conserto. Nesse momento é o Atlético quem paga, mas o Atlético vai mandar a conta para o Fluminense e, se necessário, cobrará o Flu por meio de vias judiciais. O Atlético entende que é o Fluminense o responsável por pagar e arcar com o problema. Isso está no Estatuto do Torcedor e o Atlético vai cobrar o Fluminense. No ano passado, o Atlético viu um prejuízo de cerca de R$150 mil por causa de quebradeira em um clássico contra o Cruzeiro. O Cruzeiro nunca pagou esse valor, mas o Atlético cobra o arquirrival para que pague os R$150 mil de prejuízo deixados num clássico disputado em outubro do ano passado na Arena MRV. Justamente o primeiro clássico da Arena MRV. Então, hoje acontece a mesma coisa. O Atlético cobra o Fluminense e o Atlético entende que, se necessário, irá às vias judiciais para cobrar o tricolor carioca. A diretoria atleticana não quer sair no prejuízo novamente e, embora não tenha ainda descoberto qual o valor exato do prejuízo, o Atlético vai cobrar o Fluminense pelo vandalismo de seus torcedores na Arena MRV. O Atlético entende que o responsável por arcar com isso é a torcida, aliás, é a diretoria do Fluminense. Então, por isso, o Fluminense será cobrado pelo Atlético, mesmo que em instâncias judiciais. Bom, pulando para outro assunto, que é de interesse do torcedor, o Atlético já busca algumas contratações para a próxima temporada. Dentre eles, o zagueiro Patrick, que pertence ao Novo Horizontino. Ele estava na Portuguesa, foi emprestado ao Novo Horizontino, adquirido em julho deste ano pelo time de Novo Horizonte, e agora ele tem contrato com o Novo Horizontino até dezembro de 2028. O Atlético tem interesse na contratação do jogador e já sabe que, se quiser tirá-lo do Novo Horizontino para a próxima temporada, terá que pagar cerca de €1 milhão. Dá mais ou menos R$6 milhões na cotação atual. O Patrick tem 28 partidas na atual temporada, sendo 17 pelo Novo Horizontino, com uma assistência pelo Novo Horizontino e, contando os outros jogos, mais uma assistência e um gol. Ele jogou 11 partidas pela Portuguesa no Campeonato Paulista e jogou 17 pelo Novo Horizontino na Série B do Campeonato Brasileiro. Tem 1.319 minutos na Série B do Campeonato Brasileiro. É um dos destaques do time comandado por Eduardo Batista e que hoje é líder da Série B da competição nacional. Então, Patrick, caso o Atlético tenha interesse, de fato, em tirá-lo do Novo Horizontino, terá que desembolsar cerca de €1 milhão, que dá mais ou menos R$6 milhões. Além do Atlético, Bahia e Santos também têm interesse na contratação do jogador e já sabem qual é o valor necessário para tirá-lo do Novo Horizontino na próxima temporada. Arena MRV, Copa do Brasil, o Galo, o Galão da Massa, pra cima deles, Galo! Cláudio Rezende já está no YouTube da Itatiaia, @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial. Durante o intervalo, eu lancei a enquete. Quem deve ser o substituto do Bernard? Igor Gomes ou Rubens ou Vargas? Quem você, torcedor, colocaria no time do Galo? Vem pro YouTube, no @Itatiaia Esporte, no @Itatiaia Oficial, você pode votar. Já início de votação, o Rubens está disparado. Galera, quer o Rubens no lugar do Bernard? Tem chance? E aí, Rezendão, fala comigo, um abraço. Bom dia, Cláudio. Bom dia a você, Thiago. Bom dia, massa atleticana, que acompanha aqui o Rádio Esportes desta terça-feira. O Milito vai definir hoje à tarde, Thiago, no último treino, o treino que ele vai ter todo mundo em campo
porque ontem os titulares ficaram no regenerativo após o jogo do fim de semana. Hoje à tarde já tem treino e início de concentração para esse duelo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Thiago, são essas três principais opções. Sem o Bernard, por um período agora, o Bernard teve lesão no joelho, não vai precisar de cirurgia, mas vai desfalcar o Galo nas semifinais da Copa do Brasil e também nos jogos da Libertadores contra o River. E aí, pra mim, Thiago, pelo que a gente acompanha do trabalho do Milito, o Igor Gomes seria a primeira opção dele. Mas o Rubens já fez essa função também no meio campo, no jogo contra o Palmeiras mesmo. Quando o Arana entrou, fez a dobradinha com o Rubens, ele pode repetir isso no jogo contra o Vasco, se quiser fortalecer o lado esquerdo. E a gente não pode descartar o Vargas, porque é um jogo em casa, Thiago. A gente vai lembrar que no jogo contra o Fluminense, o Galo precisava da virada. Quando machucou o Bernard, entrou o Davidson. O Davidson não pode jogar a Copa do Brasil. Por isso a gente não coloca ele aqui como opção, ele não vai jogar amanhã. Agora, pode colocar mais um atacante, seria o Vargas. Vamos ver o que faz o Milito, mas tem essa vaga aberta no Galo. Agora, o Otávio vai conceder entrevista hoje, já foi liberado ontem, pra mim joga como primeiro volante. E o Lianco, Thiago, também deve ser o lateral pela direita, né? Foi muito bem contra o Fluminense, não vejo motivo pra mudar. Não tem por que mudar o Lianco, que foi dos melhores, aliás, escolhido o melhor em campo, né? Na votação foi lembrado, votado o Lianco na grande partida que fez. Agora, Cláudio Rezende, me impressiona como a torcida do Atlético, pelo menos esses que votam aqui no YouTube, se você discorda, vem pro YouTube. Você pode votar aqui no YouTube. @Itatiaia Esporte, @Itatiaia Oficial, olha, mais de 60% querendo o Rubens. O Rubens é um jogador que o torcedor quer ver mais, né, Thiago? Quer ter mais minutos aí em campo. No jogo contra o Palmeiras, ele não teve felicidade, né? Foi infeliz aquele lance do pênalti. Mas é um jogador intenso, é um jogador que vai pra cima, que o torcedor se identifica. Então, pra fazer a dobradinha com a Arana ali pelo lado esquerdo, eu vejo como uma possibilidade real. Seria uma possibilidade interessante para um jogo desse de mata-mata da Copa do Brasil. E realmente, o torcedor vê, porque já viu mais do Igor Gomes, né, Thiago? É um jogador que é da confiança do treinador, faz um papel tático, mas o Rubens dá mais intensidade, um jogador mais de lado de campo, para tentar furar bloqueio. Porque, se a gente for imaginar, o Vasco deve vir mais recuado, né? Tentando deixar a decisão lá para São Januário. O Rubens tá com essa moral toda assim, Cláudio? Eu iria com o Rubens também, Thiago. Agora, eu acho que o favorito é o Igor Gomes, na cabeça do Milito. Ale Oliveira, que já está aqui. Mas é o favorito. Bate na madeira. Quem tem entrada é ele, não é? O favorito é o Igor Gomes, né? Se a gente for olhar o histórico, quem joga mais... Bom dia, Ale... Boa tarde, Jale. Ele joga mais tempo, ele quis dizer. Mais tempo, mais vezes. É bom você deixar bem claro. Muito bom dia, Thiago. Muito bom dia, ou boa tarde também para quem preferir aí dos telespectadores que nos consagram todo dia aqui. O Claudião tá passando uma informação, não é a opinião dele, ok? Não, a opinião minha é que joga o Rubens. É isso aí. Se fosse eu o treinador, mas eu tô pensando com a cabeça do técnico. No YouTube geral que é o Rubens, viu? Não, mas eu vou te falar uma coisa. Considerar o Igor Gomes já seria uma grande possibilidade de internação. A pessoa tem que... O Igor Gomes, inclusive, é o terceiro colocado, ó. 57% pro Rubens, o Vargas tem 32% e o Igor Gomes 11%. Não, se você colocar mais, é o terceiro, tá no pódio porque só tem 3. Se você colocar mais opções aí, vou colocar o seguinte, vou colocar o Batalha na zaga, no meio campo e botar um outro zagueiro. Vai ganhar. Se você colocar a opção do Palácios, vai ganhar. Porque o Igor Gomes, o que ele construiu nessa temporada, não lhe permite, tecnicamente, figurar entre as possibilidades. Aí, inclusive no último jogo. O Rubens não jogou bem no último jogo. Fala outro jogo que o Rubens não jogou bem. Você não vai achar. Agora fala um jogo que o Igor Gomes jogou bem. Vai ser difícil pra você, hein? Deixa eu trazer a Nath Fiuza, que eu tenho mais respeito pela opinião da Nath. Ô, Nath já tá na linha aí, Peixe? Vamos ver se o Peixe vai poder colocar. Muito obrigado, Peixe. Muita gentileza da sua parte. Ô, Nath Fiuza, o Ale não quer ver o Igor Gomes nem pintado de preto e branco. Você fardaria o Igor Gomes pro jogo, você tá com a galera aqui no YouTube que tá votando geral no Rubens com quase 70% na nossa boca de urna. O povão tá com o Rubens. Boa tarde, Nath. Boa tarde, Thiago. Um abraço a você, ao Ale, ao Cláudio, quem tá com a gente aqui no Rádio Esportes. Eu votei aqui na enquete no YouTube, tá? E eu votei no Rubens, porque seria a minha escolha também. Acho que, até pensando taticamente o time, as alternativas que o Rubens tem a oferecer agregam mais no sentido de que o Galo tem que ser um time pra ir pra cima do adversário, com uma postura ofensiva, sufocando o Vasco. A exemplo do que o Galo fez muito bem na semana passada contra o Fluminense. Acho que o Rubens entrega mais intensidade. O Rubens nessa parceria, numa dobradinha ali pelo lado esquerdo com o Arana, tem funcionado muito bem. Ora ele pode explorar mais o corredor e aí o Arana centralizar. Ora o Rubens pode trabalhar como um meia mais centralizado, porque é importante dizer que ele sabe fazer isso, porque essa é a posição de origem dele nas categorias de base do Atlético. Então acho que o Rubens tem mais a oferecer. A minha opção também seria por ele. Se o Daverson estivesse disponível, até acho que era legal uma sequência ao Davinho naquele esquema um pouquinho diferente que o Milito bolou, mas se é para escolher um meio campista, eu vou de Rubens. Cláudio Rezende, treinamento da tarde de hoje será decisivo. Otávio joga ou não joga? Quem substitui o Bernard? Me conta, Rezendão. Vamos lá.
Para a vaga do Bernard, fica essa interrogação que a gente colocou na enquete hoje aqui no YouTube da Itatiaia. Como é que tá a enquete, Cláudio? A enquete está com o Rubens, a maioria que é o Rubens, 56%, tem Vargas com 30% e 13% aí para o Igor Gomes. Agora, vamos ver qual vai ser a escolha aí do técnico, quem vai ser escolhido pelo Milito, para formar um quarteto, que já vai ter o Scarpa, esse é titular absoluto, o Paulinho, que treinou normalmente ontem, vai para o jogo, e o Hulk também. O Lian, que treinou normal, vai jogar, a tendência é essa, pela direita. Muita gente perguntando o Saravia, Thiago. O Saravia está na reta final de recuperação da lesão muscular na coxa, mas o Saravia não adianta nem apressar o retorno dele, porque ele está suspenso, recebeu o terceiro amarelo naquele jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, não poderia de qualquer forma jogar amanhã contra o Vasco da Gama. Então, sem o Saravia, o Lianco permanece nesse time, a tendência é essa. E o Otávio, Thiago, já está liberado, e com o Milito a gente aprendeu, tá liberado, vai pro jogo. Então, Otávio, para essa partida de amanhã, acredito que não vai ter erro. O Cláudio Rezende, e a campanha do Galo pra massa abraçar, pra massa empurrar? Tem nova campanha pro jogão de amanhã, Cláudio? Isso, a gente vai mostrar no YouTube da Itatiaia aí, é o seguinte, o Atlético está colocando, de novo, né, o Galo nunca joga sozinho, nunca luta sozinho, tá lá, ó, o Galo nunca luta sozinho, e essa montagem que o Atlético fez, de um lado é o Hulk, e do outro lado é o Litinho, né? Aquele torcedor do Atlético, símbolo, então mostrando que é a união dos 11 em campo com a massa. O rosto é metade do Hulk, o rosto é de um outro torcedor, pintado ali o rosto de preto, né? Com aquela touca raiz do Galo. Tá ali, ó, no campo somos 11, com a massa somos milhões. O Galo nunca luta sozinho, Rezendão. É isso mesmo, e a festa tá sendo preparada para amanhã, hein? Então, a partir de amanhã, e aquele recado pro torcedor, Thiago, a parcial de agora é 33 mil garantidos. 33, vamos bater 40 amanhã com certeza. Agora o jogo é 7h15, né, Thiago? Então tem que chegar cedo, porque senão o cara vai perder o início do jogo, né? E certamente vai ter aquela entrada com festa, um astral diferente pro jogo, né? É, com aquela ideia mesmo, né? Das bandeirolas, com o papel picado. O Atlético deve fazer uma festa parecida com o do jogo com o do Fluminense. E vai ser assim nessas semifinais, tanto contra o Vasco amanhã e o River Plate também. Família, então é isso aí, ficamos com o nosso giro de notícias do maior clube brasileiro. A gente está falando realmente do Atlético Mineiro, que joga amanhã contra o Vasco da Gama, e é essa as condições. E lembrar também que o Patrick, ex-zagueiro do Cuiabá, pode estar interessado aí ao galão da massa. E a outra questão também é sobre, como eu posso te dizer, o Fluminense vai ter que pagar e arcar com todas as dívidas que foram cometidas aí de vandalismo na Arena MRV. Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar like, se inscreva também no canal, ativa o sininho de notificação, sabe que era importante a sua participação. Um grande abraço no coração, até o próximo vídeo.